Capítulo 23. Um verão esplêndido refugia sobre a Inglaterra. Céus tão puros e sóis tão radiantes, como os que se viam em longa sucessão, raramente brindam, mesmo isoladamente, nossa terra debruada pelas ondas. Era como se um bando de dias italianos tivesse vindo do sul, como uma revoada de gloriosas aves migratórias e pousado para descansar nos penhascos de Albion. O feno já estava pronto, os campos ao redor de Thornfield, verdes e arados. As estradas estavam brancas e secas, as árvores no auge de seu tom verde escuro, as sebes e o bosque em pleno viço e em intensa coloração contrastavam bem com o tom ensolarado das campinas limpas que os separavam. Na véspera do solstício de verão, Adele, cansada de colher morangos selvagens em Heylyn durante metade do dia, fora se deitar junto com o sol. Observei-a adormecer e, quando a deixei, encaminhei-me ao jardim. Era agora a hora mais agradável de todas. O dia consumira seus fogos ferventes e o orvalho caía fresco na planície ofegante e no cume ressequido das montanhas. O sol, ali onde se pusera num cenário simples, livre da pompa das nuvens, espalhava um púrpura solene, queimando com a luz de uma jóia vermelha e da chama de uma fornalha, num ponto, o pico de uma montanha, e estendendo-se alto e vasto, cada vez mais brando, pela metade do céu. O Oriente tinha seu próprio charme de azul profundo e belo e sua própria modesta pedra preciosa, uma estrela solitária que nascia. Logo exibiria a lua, mas ela ainda estava oculta sob o horizonte. Caminhei por algum tempo pela calçada, mas um aroma sutil e bem conhecido, o de um charuto, vinha de uma janela. Vi o caixilho da biblioteca se abrir ligeiramente e sabia que assim poderia ser observada. Então me afastei e fui até o pomar. Nenhum lugar na propriedade era mais protegido e mais edênico. Era cheio de árvores e estava muito florido. Um muro alto separava-o do pátio de um lado do outro. Uma avenida de faias abrigava-o do gramado. Na extremidade havia uma cerca afundada, a única separação dos campos solitários. Um caminho sinuoso, bordejado de loureiros e terminando num castanheiro imenso, circundado na base por um banco, conduzia até a cerca. Ali era possível passear sem que me vissem, enquanto as plantas exudavam seu néctar, o silêncio reinava e o crepúsculo baixava. Senti que podia perambular para sempre naquele lugar, mas, ao passar pelos canteiros de flores e frutos, na parte superior do pomar, atraídos pela luz que a lua, que agora nascia, projetava sobre aquela parte um pouco mais aberta, meus passos se detêm. Não devido a um som
ou a uma visão, mas, uma vez mais, ao serem advertidos por uma fragrância. Roseiras bravas e abrótanos, jasmins e cravos, estavam havia muito concedendo seu sacrifício vespertino de incenso. Aquele novo aroma não vem de arbustos ou flores. Eu conheço bem, o charuto do Sr. Rochester. Olho ao redor e aguço os ouvidos. Vejo árvores pejadas de frutas maduras, ouço um rouxinol trinando num bosque a menos de 1 quilômetro de distância. Não há nenhuma forma visível se movendo, nenhum passo é audível, mas o perfume aumenta. Preciso ir embora correndo. Dirijo-me à portinha que leva aos arbustos e vejo o Sr. Rochester entrando. Afasto-me, entrando no recesso coberto de era. Ele não vai se demorar. Logo há de voltar ao lugar de onde veio. E se eu ficar sentada imóvel, ele não vai me ver. Mas não, a noitinha é tão agradável para ele quanto para mim, e aquele jardim antigo, igualmente atraente, ele continuava caminhando, ora erguendo os galhos das groselheiras para ver os frutos, grandes como ameixas, de que estão carregados, ora tirando uma cereja madura do muro, ora curvando-se sobre um grumo de flores, ou para inalar sua fragrância, ou para admirar as pérolas de orvalho em suas pétalas. Uma imensa mariposa passa murmurando por mim, pousa numa planta aos pés do Sr. Rochester, que se abaixa para examiná-la. Agora ele está de costas para mim, pensei, e ocupado também. Talvez, se eu caminhar bem de leve, possa ir embora sem ser notada. Avancei por uma beirada de relva, onde o cascalho não poderia me denunciar. Ele estava em meio aos canteiros, a 1 ou 2 metros de onde eu teria que passar. A mariposa aparentemente capturara sua atenção. Vou poder cruzar sem dificuldade, meditei. Quando atravessei sua sombra, projetada sobre o jardim pela lua, ainda não muito alta, ele disse em voz baixa, sem se virar, Jane, venha ver esta criatura. Eu não havia feito o menor ruído, e ele não tinha olhos nas costas. Será que sua sombra era sensível? Primeiro me surpreendi e em seguida me aproximei. Veja só as asas, disse ele. Faz com que eu pense no inseto das Índias Ocidentais. Não é tão comum ver na Inglaterra uma dessas criaturas noturnas tão grandes e vistosas. Pronto, lá vai ela. A mariposa saiu esvoaçando. Eu também me afastava, acanhada, mas o Sr. Rochester me seguiu e quando chegamos à portinhola ele disse: volte, numa noite tão agradável, é uma vergonha ficar sentada dentro de casa e certamente ninguém há de querer ir para a cama quando o pôr do sol está se encontrando com o nascer da lua. É um dos meus defeitos o fato de que, embora minha língua seja por vezes ágil o bastante para dar uma resposta, há momentos em que fracassa tristemente
em inventar uma desculpa, e o lapso sempre ocorre em algum momento de crise, quando uma palavra dócil ou um pretexto plausível são particularmente necessários para me tirar de um doloroso constrangimento. Eu não queria caminhar aquela hora sozinha com o Sr. Rochester no pomar sombrio, mas não conseguia encontrar uma razão para deixá-lo. Segui com passos morosos e pensamentos ocupados em descobrir uma maneira de sair daquela situação. Mas ele próprio parecia tão sereno e tão sério também, que tinha vergonha por sentir qualquer confusão. O mal, se é que havia algum mal presente ou futuro, parecia existir somente em mim. Sua mente estava despreocupada e tranquila. Jane, ele recomeçou. Quando adentramos o caminho de Loureiros e lentamente vagamos na direção da cerca afundada e do castanheiro, Thornefield é um lugar agradável no verão, não é? Sim, senhor. Você deve ter de algum modo se apegado à casa. Você que tem um olhar para as belezas naturais e o órgão da aderência tão desenvolvido. De fato, sou apegada a ela. E embora eu não compreenda como, noto que cultivou certo apreço por aquela menina tola, Adele, e até mesmo pela simplória senhora Fairfax. Sim, senhor, de maneiras distintas, sinto afeto por ambas. E ficaria triste por ter de se separar delas? Sim, que pena, ele disse, suspirou e fez uma pausa. São sempre assim os eventos nesta vida, prosseguiu pouco depois. Você mal se assenta num refúgio onde poderia descansar, uma voz chama e obriga a levantar e seguir em frente, pois a hora de repouso terminou. Devo seguir em frente, senhor? Perguntei. Devo ir embora de Thornefield? Acredito que sim, Jane. Sinto muito, Janet, mas acredito que de fato é o que deve fazer. Foi um golpe, mas não permiti que me derrubasse. Bem, senhor, estarei pronta quando vier a ordem de partir. Veio agora, tenho que dar a ordem esta noite. Então vai se casar, senhor? Exatamente, precisamente, com sua habitual argúcia, acertou na mosca. Em breve, senhor, muito em breve, minha, isto é, senhorita Eyre, e você há de se lembrar, Jane, da primeira vez que eu, ou o rumor, confessei-lhe com todas as palavras que era minha intenção colocar meu pescoço de solteiro no nó sagrado, ingressar no estado santo do matrimônio, ou seja, receber a senhorita Ingram em meus braços, e ela ocupa espaço. Mas não é esse o ponto. Nunca é demasiado aquilo que vem de um ser tão maravilhoso quanto minha bela Blanche. Bem, como eu dizia, preste atenção, Jane. Não está procurando mais mariposas, está? Aquela era só uma joaninha, criança, voltando para casa. Gostaria de recordar-lhe que foi você quem me disse, com essa discrição que respeito em você, com essa premeditação, prudência e humildade que convém à sua posição responsável e subalterna, que na eventualidade de eu me casar com a senhorita Ingram,
seria melhor a você e a pequena Adele partirem. Faço vista grossa ao insulto transmitido por essa sugestão ao caráter da minha amada. Quando você estiver longe, Janet, vou tentar esquecê-lo. Só hei de notar sua sabedoria, tão grande que se tornou meu lema. Adele deve ir para a escola e você, senhorita Eyre, deve encontrar outro emprego. Sim, senhor, vou colocar um anúncio imediatamente e, enquanto isso, suponho que possa ficar aqui até encontrar outro lugar, mas me interrompi, sentindo que não seria boa ideia arriscar uma frase longa, pois minha voz não estava inteiramente sob controle. Dentro de um mês, espero ser um noivo no dia do casamento, continuou o Sr. Rochester. Enquanto isso, eu mesmo vou procurar emprego e moradia para você. Obrigado, senhor. Peço desculpas por dar. Ah, não precisa se desculpar. Penso que sempre que um subalterno faz seu trabalho tão bem quanto você fez o seu, tem uma espécie de direito de receber, por parte do empregador, qualquer pequena ajuda que possa lhe oferecer. Na verdade, já soube, através da minha sogra, de um lugar que acho que será conveniente. É para cuidar da educação das 5 filhas da senhora Dainaises Ogol Berurnell Lodge, em Kona, na Irlanda. Acho que você vai gostar da Irlanda. As pessoas são tão afetuosas lá, segundo dizem. Fica muito longe, senhor. Não importa. Uma garota com sua sensatez não vai se opor à viagem nem à distância. Não à viagem, mas à distância. E, além disso, o mar e uma barreira. De que, Jane? Da Inglaterra e de Thornefield e, sim, do Senhor. Falei quase involuntariamente e com a mesma pouca sensação de livre-arbítrio, minhas lágrimas começaram a jorrar, mas não chorei a ponto de poder ser ouvida. Evitei os soluços. Pensar na senhora Ogol e em Berurnell Lodge gelava meu coração. Mais gelada era a ideia de todo o mar e a espuma destinados, ao que parecia, a correr entre mim e o Senhor ao lado de quem eu agora caminhava. Gélida era a lembrança do oceano mais vasto, riqueza, classe e costumes que se interpunha entre mim e o que eu natural e inevitavelmente amava. Fica muito longe, repeti, sem dúvida, e quando você chegar a Berurnell Lodge, em Kona, na Irlanda, eu nunca voltarei a vê-la, Jane. Isso é moralmente certo. Nunca vou à Irlanda, não nutrindo muito apreço pelo país. Temos sido bons amigos, não temos? Sim, senhor. E quando amigos se encontram na véspera da separação, gostam de passar juntos o tempo que lhes resta. Venha, vamos falar da viagem e da partida em voz baixa, por meia hora ou coisa assim. Enquanto as estrelas acordam para a sua vida reluzente no firmamento lá em cima. Eis aqui o castanheiro.
Eis aqui o banco junto às suas velhas raízes. Venha, vamos nos sentar em paz aqui esta noite, embora não estejamos destinados a voltar a nos sentar juntos. Ele me levou ao banco e se sentou também. A Irlanda é longe, Janet, e eu sinto muito por enviar minha pequena amiga numa viagem tão cansativa. Mas se não posso fazer nada melhor do que isso, como evitá-lo? Você acha que tem algum parentesco comigo, Jane? Eu não podia me arriscar a responder dessa vez. Meu coração estava paralisado. Porque, ele disse, às vezes tenho um sentimento estranho por você, especialmente quando está perto de mim como agora. É como se eu tivesse uma corda em algum lugar atrás das minhas costelas, do lado esquerdo, atada de modo firme e inextricável a uma corda similar, situado no local correspondente do seu corpo diminuto. E se aquele tempestuoso canal de 300 quilômetros de terra ou coisa assim se estenderem entre nós, temo que essa corda de comunhão há de se romper. E tenho a nervosa sensação de que vou começar a sangrar por dentro. Quanto a você, haveria de me esquecer. Isso nunca aconteceria, Senhor. O Senhor sabe. Impossível prosseguir. Jane, está ouvindo esse rouxinol cantar no bosque? Escute. Pondo-me a escutar, comecei a soluçar convulsivamente, pois não podia reprimir o que já não suportava. Era obrigada a ceder e fui sacudida da cabeça aos pés por uma terrível angústia. Quando por fim falei, foi apenas para expressar o desejo impetuoso de nunca ter nascido ou nunca ter ido a Thornfield. É porque lamenta partir? A veemência da emoção, agitada pela tristeza e pelo amor dentro de mim, pedia comando e lutava pelo controle absoluto. E clamava seu direito de predominar, de sobrepujar, de viver, de ascender e por fim reinar. Sim, e de falar. Lamento deixar Thornfield. Adoro Thornfield. Adoro este lugar porque nele vivi uma vida plena e agradável, pelo menos por algum tempo. Não fui pisoteada, não fui petrificada, não fui enterrada junto com mentes inferiores, excluída de qualquer lampejo de comunhão com o que é brilhante e enérgico e elevado. Conversei face a face com aquilo que reverencio, aquilo que me deleita, com uma mente original, vigorosa e expansiva. Conheci o Sr. Rochester e me enche de terror e angústia sentir que devo ser arrancada de sua companhia para sempre. Vejo a necessidade da partida e é como contemplar a necessidade da morte. Onde vê a necessidade, ele indagou de súbito. Onde o Senhor colocou-a diante de mim. Sob que forma? Sob a forma da senhorita Ingram, uma nobre e bela mulher, sua noiva. Minha noiva? Que noiva? Eu não tenho noiva, mas terá. Sim, terei. Ele trincou os dentes. Então eu devo ir embora, o Senhor mesmo disse. Não, você deve ficar. Juro, e o juramento será mantido.
Afirmo que devo ir, retruquei, possuída por uma espécie de paixão. Acha que posso ficar para me tornar invisível ao Senhor? Acha que sou um automato, uma máquina sem sentimentos, e posso tolerar ver meu pedaço de pão arrancado dos meus lábios e meu gole d'água atirado fora do meu corpo? Acha que porque sou pobre, obscura, simplória e pequena, não tenho alma nem coração? Está enganado. Tenho uma alma, tanto quanto o Senhor, e um coração igualmente pleno. E se Deus me tivesse dado alguma beleza e bastante riqueza, eu teria tornado tão difícil para o Senhor me deixar, quanto é para mim agora deixá-lo. Não estou dizendo estas palavras com o filtro dos costumes, convenções, nem mesmo da carne mortal. É o meu espírito que se dirige ao seu espírito, como se ambos tivéssemos passado pela sepultura e estivéssemos aos pés de Deus como iguais, que é o que somos. Que é o que somos, repetiu o Sr. Rochester. Exatamente. Ele acrescentou, envolvendo-me em seus braços, puxando-me para junto do peito, pressionando seus lábios nos meus. Exatamente, Jane. Sim, exatamente, Senhor, respondi, mas ao mesmo tempo, nem tão exatamente, pois o Senhor é um homem casado, ou praticamente casado, e com uma mulher que lhe é inferior, e por quem não tem simpatia alguma e que acredito que não ame de verdade, pois já vi e ouvi quando zomba dela. Eu desprezaria tal união. Portanto, sou melhor do que o Senhor. Deixe-me ir. Para onde, Jane? Para a Irlanda? Sim, para a Irlanda. Já disse o que penso, agora posso ir para qualquer lugar. Jane, fique parada. Não se debata tanto, feito um pássaro selvagem e frenético que despedaça a própria plumagem em seu desespero. Não sou um pássaro e rede alguma me prende. Sou um ser humano livre e de arbítrio independente que agora exerço para deixá-lo. Mais um esforço e me vi em liberdade, parada, ereta diante dele. E o arbítrio há de decidir o seu destino, disse ele. Ofereço-lhe a minha mão, o meu coração e uma parte de todas as minhas posses. Está atuando numa farsa, da qual me limito a rir. Peço que atravesse a vida ao meu lado, que seja meu segundo eu e minha melhor companheira terrena. Para esse destino, o Senhor já fez a sua escolha e deve honrá-la. Jane, fique quieta um instante. Está arrebatada demais. Também vou ficar quieto. Uma lufada de vento varreu o caminho dos loureiros e tremeu entre os galhos do castanheiro. Em seguida foi para longe, para uma distância infinita e morreu. A melodia do rouxinol era a única voz audível. Escutando-a, chorei mais uma vez. O Sr. Rochester estava sentado quieto, olhando para mim com gentileza e seriedade. Algum tempo se passou antes que ele falasse. Por fim disse: venha para junto de mim, Jane, e vamos nos explicar e entender um ao outro. Nunca mais irei para junto do Senhor. Fui arrancada daqui e não posso regressar. Mas, Jane, eu a convoco a ser minha esposa. Só com você tenho a intenção de me casar.
Fiquei calada, achei que ele debochava de mim. Venha, Jane, chegue mais perto, sua noiva está entre nós. Ele se levantou e com uma passada larga me alcançou. Minha noiva está aqui, ele disse mais uma vez puxando-me para si. Porque minha semelhante está aqui. Jane, quer se casar comigo? Continuei sem resposta e continuei tentando libertar-me de seu abraço. Ainda estava incrédula. Duvida de mim, Jane? Completamente. Não tem fé em mim? Nem um pouco. Sou um mentiroso aos seus olhos? Ele perguntou apaixonadamente. Pequena cética, você vai se convencer. Que amor eu sinto pela senhorita Ingram? Nenhum, e você sabe disso. Que amor ela sente por mim? Nenhum, como já me dei ao trabalho de comprovar. Fiz chegar até ela o boato de que minha fortuna não era 1/3 do que se supunha, e depois me apresentei para ver o resultado. Foi frieza, tanto da parte dela quanto de sua mãe. Eu não quero, não posso me casar com a senhorita Ingram. A você, pobre e obscura, e pequena e simplória como é, eu lhe rogo que me aceite como seu marido. O que eu, exclamei, começando por seu fervor e, sobretudo, por sua indelicadeza, a acreditar em sua sinceridade. Eu, que não tenho um amigo no mundo além do Senhor, se é que é meu amigo, e nenhum shilling além do que me deu, você, Jane, preciso que seja minha, inteiramente minha. Aceita? Diga que sim, depressa. Senhor Rochester, deixe-me olhar para o seu rosto. Vire-se para a lua. Por quê? Porque eu quero ler a sua expressão. Vire-se. Pronto, você dificilmente vai achá-la mais legível do que uma folha de papel amassada e rabiscada. Pode ler, mas se apresse, pois estou sofrendo. Seu rosto estava muito agitado e muito corado, e havia muita inquietação em seus traços e um estranho brilho em seus olhos. Ah, Jane, você está me torturando, ele exclamou, com esse olhar perscrutador, mas ao mesmo tempo fiel e generoso. Você está me torturando. Como é possível? Se o Senhor está sendo honesto e se sua proposta é real, os únicos sentimentos que posso ter pelo Senhor são de gratidão e devoção. Não podem torturar. Gratidão, ele exclamou e acrescentou impetuoso. Jane, aceite, depressa, diga, Edward, pronuncie meu nome. Edward, vou me casar com você. Está sendo sincero? Ama-me de verdade? Deseja sinceramente que eu seja sua esposa? Sim, e se um juramento é necessário para satisfazê-la, eu juro. Então, Senhor, eu aceito me casar com o Senhor. Edward, minha pequena esposa, querido Edward, venha para junto de mim, venha inteiramente agora, disse ele e acrescentou em seu tom de voz mais profundo, falando junto ao meu ouvido, seu rosto colado no meu, faça-me feliz e eu vou fazê-la feliz também. Acrescentou logo em seguida, que Deus me perdoe e os homens não se metam comigo. Ela é minha e assim hei de mantê-la. Não há ninguém para se meter conosco, Senhor. Não tenho parentes para interferir. Não, e essa é a melhor parte, disse ele. Se eu o amasse menos, teria considerado selvagens seu tom de voz e sua expressão exaltada. Sentada ao seu lado, porém,
após despertar do pesadelo da separação e ser chamada ao paraíso da união, só pensava na alegria que me era dada a beber de um jarro tão abundante. Repetidas vezes ele perguntou: "Está feliz, Jane?" E repetidas vezes eu respondi: "Sim." Depois disso ele murmurou: "Esta será a reparação, a reparação. Não a encontrei solitária e fria e desamparada? Não hei de protegê-la e cuidar dela e reconfortá-la? Por acaso não há amor no meu coração e constância em minha determinação? Esta será a expiação do tribunal de Deus. Sei que meu Criador aprova o que eu faço. Quanto ao julgamento do mundo, lavo as mãos. Quanto à opinião dos homens, desafio-a. Mas o que acontecerá com esta noite? A lua ainda não se havia posto e a escuridão tomava conta de tudo. Mal podia ver o rosto do meu patrão, mesmo próxima como estava. E o que atormentava o castanheiro? A árvore se contorcia e gemia, enquanto o vento rugia no caminho dos loureiros e nos açoitava. "Temos que entrar", disse o Sr. Rochester. "O tempo está virando. Eu poderia ficar sentado aqui com você até amanhecer, Jane." E eu também pensei: com o Senhor. Deveria ter dito isso, talvez, mas uma centelha vívida e pálida saltou de uma nuvem para a qual eu estava olhando e houve um estalo, depois um estrondo muito próximo. Só o que pensei foi em esconder meus olhos ofuscados no ombro do Sr. Rochester. A chuva despencou. Ele fez com que eu me apressasse pelo caminho, através do jardim e até a casa, mas estávamos bastante molhados quando entramos. Ele tirava meu xale no vestíbulo e sacudia a água do meu cabelo solto quando a senhora Fairfax emergiu de seu quarto. A princípio não a vi, nem o Sr. Rochester. O lampião estava aceso, o relógio soava meia-noite. "Vá depressa, tire suas roupas molhadas", disse ele. "E antes que vá, boa noite, minha querida." Ele me beijou repetidas vezes. Quando ergui o rosto, deixando seus braços, ali estava a viúva, pálida, séria e surpresa. Apenas sorri para ela e corri-la para cima. A explicação fica para outro momento, pensei. Ainda assim, quando cheguei ao meu quarto, senti uma pontada de dor ante a ideia de que ela poderia, mesmo temporariamente, interpretar de forma incorreta o que vira. Mas a alegria logo apagou todos os outros sentimentos, e por mais forte que o vento soprasse, por mais próximo e intenso o estouro dos trovões, por mais feroz e frequente o clarão dos relâmpagos, por mais torrencial que fosse a chuva que caiu durante 2 horas de tempestade, eu não senti nenhum medo e pouco assombro. O Sr. Rochester veio 3 vezes à minha porta nesse ínterim, perguntar se eu estava a salvo e tranquila, e isso me reconfortava. Isso me dava forças para qualquer coisa. Antes que eu saísse da minha cama pela manhã, a pequena Adele veio correndo me dizer que o grande castanheiro no canto do pomar tinha sido atingido por um raio durante a noite e estava rachado ao meio.